Assista agora Cultura Entrevista. Temas polêmicos e de grande interesse de toda a comunidade do Vale do Aço. Apresentação do jornalista Alex Ferreira. Olá, está no ar o Cultura Entrevista de hoje, que recebe um médico. Ele tem apenas 39 anos, mas é especialista em cardiologia, emergência e medicina. É plantonista na UTI do Hospital Unimed Vale do Aço, médico plantonista e coordenador médico do SAMU de Ipatinga, professor assistente da disciplina de emergência da Faculdade de Medicina de Ipatinga e presidente da Associação Médica do Vale do Aço. O nosso entrevistado é o médico Norberto de Sá Neto. Doutor Norberto, obrigado por ter vindo aqui à TV Cultura. Obrigado, Alex, pelo convite. Estou disponível para a gente conversar alguns assuntos bem interessantes hoje. Legal. É praxe aqui na nossa abertura do programa, nós fazíamos um preâmbulo para que os nossos espectadores tenham um melhor conhecimento de quem são os nossos entrevistados, né? E com isso eu posso melhor conhecê-los. Isso para aqueles que ainda não conhecem o doutor Norberto. O senhor veio de onde? Nasceu no Vale do Aço? Eu sou daqui mesmo, eu nasci em Coronel Fabriciano mesmo, inclusive é uma coincidência que eu nasci no hospital que eu trabalho, antigamente um antigo hospital Nossa Senhora do Carmo, que hoje é o hospital da Unimed, eu nasci lá mesmo, e um colega meu, de plantão hoje, doutor Cantígio, que fez meu parto, né, aí eu sou do Vale do Aço, saí para estudar, eu estudei em Petrópolis, e voltei, eu estou fazendo 10 anos agora em julho, estou fazendo 10 anos de retorno ao Vale do Aço, né, eu voltei em julho de 2002, e agora, em julho de 2012, estão fazendo 10 anos de retorno ao Vale do Aço. Né? Um abraço para o doutor Cantígio, que é a nossa fonte antiga, já foi secretário de saúde de Coronel Fabriciano, já foi coordenador regional de saúde, é um médico, um grande especialista, sempre gostamos de conversar e tem grandes conhecimentos para nos passar. Formação profissional, doutor Norberto? Eu fiz, a minha especialização é cardiologia, eu fiz residência de cardiologia em Belo Horizonte, mas sempre gostei muito de emergência, acabei, desde Belo Horizonte, comecei a trabalhar em emergência. E aí, no início aqui, eu cheguei no Vale do Aço, surgiu a oportunidade da criação do SAMU, né? Então criação nem era trabalhar, a gente começou a discussão de criação do SAMU, eu participei desde o início da formatação e depois comecei a trabalhar, aí me especializei na parte de emergência e na medicina intensiva também, né? Que o médico que trabalha em CTI, o nome chama medicina intensiva, eu também fiz o título especialista em medicina intensiva, então eu trabalho mais ou menos nas 3 áreas e também cardiologia de consultório, um pouco de pronto-socorro também, um pouquinho de cada coisa, né? A nós leigos, a cardiologia nos parece assim ser uma especialidade médica das mais complexas. E qual foi a sua ideia de escolher justamente a cardiologia para se especializar? Eu até o 5º ano de faculdade eu queria ser cirurgião, né? Acho que todo médico quer ser cirurgião, né? A cirurgia tem aquela que chamaria se você operar, cortar, né? Mas no último ano de faculdade eu tive muito contato com um professor que era cardiologista e eu vi assim, que cardiologia faz muita diferença, não só naquele momento, faz diferença a longo prazo, né? Porque você trata, você acompanha, você trata a família toda e você vê que as pessoas vão modificando o estilo de vida. Então eu comecei a gostar daquilo e acabei partindo e não me arrependi. Eu sou um apaixonado pela cardiologia, eu acho que é uma especialidade muito importante e mais, eu acho que é a especialidade do futuro no Brasil, né? Porque nós vamos conversar um pouco mais depois, mas que nós estamos, cada dia que passa vai ser uma das especialidades mais importantes, né? Tenho certeza que coração é um assunto que interessa para muitos dos nossos telespectadores aqui. O senhor assumiu recentemente a presidência da Associação Médica do Vale do Aço. Como está o andamento da entidade? Olha, a Associação Médica é um serviço voluntário que a gente faz, né? Porque, na verdade, lá é uma prestação de serviço que a gente faz para a classe médica. Existem 3 entidades médicas para o médico, né? Existe o Sindicato dos Médicos, o Conselho Regional de Medicina e a Associação Médica. Eu peguei a Associação Médica, é uma entidade que vinha, há muitos anos, ela vinha sendo esvaziada pela própria pouca procura dos médicos e também pelo pouco interesse ou pelo pouco resultado que ela dava, né? Assim, você tem que pagar por um serviço, você espera resultados, né? Então a Associação Médica nos últimos anos, a doutora Cibele assumiu, veio fazendo várias modificações, veio implementando algumas modificações e eu segui essas modificações para a gente tentar fortificar a classe, né? A classe médica é um pouco dispersa, né? O médico ele trabalha sozinho, ele acha que aquele meio ele consegue resolver tudo sozinho, ele não precisa de ninguém, não precisa de nada, porque ele consegue trabalhar, receber e viver sozinho, independente de ninguém. Mas todos nós precisamos nos associar, ter entidades fortes para nos proteger. Porque quando está tudo bem, ótimo, você resolve seus problemas. Mas quando acontece alguma coisa de errado, a gente tem que ter uma
uma classe, nós temos que estar amparados para aquele problema, né? Eu me lembro que em uma das primeiras entrevistas que fizemos, isso já faz uns 3 ou 4 meses, me lembro que o senhor disse bem que iria iniciar uma campanha para adesão, para atrair mais sócios para a entidade, a Associação Médica. Isso de fato ocorreu? A gente está fazendo essa campanha já há uns 6 meses, está tendo resultado, é um resultado lento, né? Mas está tendo resultado, a gente tem aumentando progressivamente aí o número de médicos, principalmente os novos médicos, né? Que eu acho que o grande objetivo da Associação Médica é defender o novo médico, né? O médico mais antigo já está estabelecido, ele já tem uma clientela, uma moral no mercado que muitas vezes ele tem pouco problema, né? Mas o jovem médico que está muitas vezes desprotegido tanto tecnicamente quanto juridicamente, né? Nós estamos enfatizando muito isso na proteção profissional, na defesa da parte da saúde, em plano de saúde, em convênios, etc. Isso a gente tem conseguido, nós estamos aumentando o leque de benefícios para o novo médico e lentamente a gente está aumentando bastante o número de sócios da associação, né? Como é que é a história da entidade aqui no Vale do Aço? A Associação Médica existe em âmbito estadual? Isso, na verdade é nacional, né? Nacional. A Associação Médica Brasileira, a AMB, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, que regem a classe médica, né? Por exemplo, se você for num médico especialista, qualquer especialidade, quem titula aquela especialidade, quer dizer, quem define se ele é ou não é especialista, é a Associação Médica. Todas as especialidades médicas são vinculadas a uma associação médica. Por exemplo, eu sou cardiologista, eu sou vinculado à Sociedade de Cardiologia Mineira, que é vinculada à Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, só por isso eu posso ser cardiologista, né? E por isso, a Sociedade de Cardiologia está vinculada à Associação Médica Brasileira. Então, todo médico especialista ele tem que estar vinculado a uma associação médica, senão o título dele não tem valor, né? Então, nós somos vinculados à Associação Médica de Minas Gerais, que o presidente é o Dr. Lincoln, que é vinculado à Associação Médica Brasileira, né? Então, todos os estados são gerados à federação, que é a Associação Médica Brasileira. Do mesmo jeito que os estados são os governadores, tem o presidente, é a mesma coisa, funciona da mesma maneira. Eu seria como se fosse um prefeito do Vale do Aço e existe o nosso governador e o nosso presidente, né? Ok, nos níveis diferentes aí da União. Doutor Norberto, o senhor falou agora há pouco sobre a questão, a sua decisão pessoal da escolha da cardiologia. O médico hoje, do momento que ele entra na faculdade de medicina até o momento que ele sai de lá e fala assim, sou médico, são quantos anos de banco de escola? De faculdade, somente de faculdade são 6 anos, né? E o que a medicina tem um pouco, as pessoas começam, mas não são 6 anos, acho que é mais. O problema da medicina é que são tempo integral, né? Porque muitas escolas, até na parte de saúde mesmo, tem 6 anos ou 5 anos na parte da manhã, ou 5 na parte da tarde. Medicina é tempo integral por 6 anos. Então, se fosse num período só, seriam 12 anos de faculdade. Mas é tempo integral por 6 anos. Uma vez terminou o tempo integral, ele é generalista. Ele nem é clínico, ele é generalista. Ele vai fazer uma residência médica de clínica médica, que são mais 2 anos, e depois mais uma especialidade, que é a cardiologia, ou a clínica, ou a geriatria, ou a neurologia, a endocrinologia, que geralmente varia mais 2 a 3 anos. Então ele gasta em média 10 a 11 anos para ser um especialista. Mas a educação é contínua? Continua. Estudo continuado. Tudo continuado. E tempo integral totalmente. Inclusive a residência médica, que é mais ainda que a faculdade. Porque a residência a gente até brinca que é uma escravidão mesmo, né? Porque o médico entra às 7 da manhã, sai às 7 da noite, todos os dias da semana, quer dizer, de 7 às 19, aí de cara já dão 60 horas semanais, mais plantões noturnos e fim de semana, só da residência. Então isso são anos, por isso que a residência, porque antigamente, na década de 70, quando foi criada a residência no Brasil, os médicos moravam nos hospitais, né? Porque como não dava tempo de ir em casa, então eles moravam nos hospitais, por isso que passou a chamar-se residência médica. Doutor Norberto, como que o senhor vê essa situação do aproveitamento do trabalho do estagiário, do médico estagiário, principalmente no serviço público de saúde? Olha, eu acho muito importante, sabe? Eu acho que tem dois viés aí na história. O estagiário tem 2 papéis muito importantes. Primeiro, que é o retorno que ele aprende no serviço público. Por que no serviço público e não no privado? A demanda maior de pacientes é no serviço público, né? E, infelizmente, como o serviço público, as patologias as mais graves acontecem muito mais frequentes no serviço público, o médico tem que estar vendo isso, presenciando isso para participar da formação dele, para ele ter um embasamento. E o segundo, que é o seguinte, o médico, querendo ou não, o estagiário no serviço público, ele dá mais atenção ao paciente, ele tem mais tempo, ele ajuda ao médico, que muitas vezes não tem tanto tempo, a fazer uma pesquisa, um exame clínico mais detalhado, a checar exames. Então ele faz parte, tanto é que os grandes hospitais hoje de pesquisa no Brasil, no mundo inteiro, não só no Brasil, grandes hospitais de pesquisa, tanto acadêmica quanto de residência médica, são hospitais que existem serviço de estagiários ou de residentes.
Porque se aumenta muito a qualidade do serviço, né? O aluno cobra mais do médico. O médico que passa rápido ou que não faz um diagnóstico, o aluno cobra, ele cobra um estudo, ele cobra uma pesquisa. Então isso é um retorno que o próprio paciente tem, né? Então eu acho que... Sobretudo aprende também no contato com a população. Exatamente. Principalmente a população que necessita mais. Que necessita mais. Essa relação médico-paciente, de você chegar, sentar, conversar, ouvir o paciente, muitas vezes ela está sendo hoje um pouco deteriorada, porque na medicina privada isso ficou muito otimizado em questão de tempo, dinheiro, etc. No serviço público, dá mais tempo do aluno sentar, conversar com o paciente, conversar com a família, ele ter mais esse calor humano, sabe? Valorizar mais a profissão médica, né? Sentir, conversar, dar mais o retorno que o paciente espera, né? O paciente que chega no médico, ele quer uma segurança, quer uma pessoa que escute ele, que não se faça um exame mais caro, mas que escute a conversa, que escute um caso, que conte uma história diferente. Ele precisa disso. E o estagiário tem esse tempo. O médico também teria que ter, né? Mas infelizmente às vezes ele não tem tanto tempo. Mas o aluno, o residente, o estagiário, ele consegue fazer essa ligação, né? E a gente tem que valorizar isso mais no Vale do Aço. Todos os grandes centros do Brasil hoje que tem uma medicina de alta qualidade tem ênfase na parte acadêmica, né? Se não tiver um academicismo, a gente vai entrar numa medicina mercantilista, que é um padrão que existe muito em alguns países hoje, que é dor de cabeça, tomografia, dor de abdômen, ultrassom, e sem você conversar com o paciente muitas vezes, né? Professor, vamos chamar aqui um rápido intervalo e logo depois nós voltamos com a entrevista aqui, com a sequência da entrevista com o Dr. Norberto. 1 minuto. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados e prontos a atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criações de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais do que impressão, impressiona. Avenida Londrina, 400, Veneza 2, Ipatinga, 3822-6019. Estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje recebe o cardiologista médico Norberto de Sá Neto. Recentemente, o Ministério da Saúde divulgou um relatório que deveria ter sido melhor repercutido. Pouco se falou no assunto, apesar da gravidade nas entrelinhas, nos textos dos jornais. O assunto é o seguinte: pela primeira vez nos registros do Ministério da Saúde, a taxa de mortalidade de motociclistas superou a de pedestres e a de dos ocupantes dos outros veículos, como carros, ônibus e caminhões. O estudo mostra que o número de mortes em acidentes com motos aumentou 21% nos 3 anos anteriores. Saltou de 8.898 em 2008 para 2.825 óbitos em 2010. No mesmo período, as mortes em acidentes em geral subiram 12%. Saltaram de 38.273 pessoas para 42.844 mortes, é número quase que de uma guerra. Doutor Norberto, o senhor é um pesquisador dessa área da medicina, como plantonista, como socorrista também. Como as vítimas de acidentes de motos têm chegado até vocês, médicos? Olha, os dados aí tem duas coisas interessantes, né? Você citou esse trabalho e você falou exatamente o que a gente pensa. A pesquisa apareceu na televisão, foi um pouco difundida, mas foi muito pouco difundida. Não foi pouco difundida, a imprensa até noticiou. Eu acho que a população que não entendeu o recado, né? Esse chamado que o Ministério fez foi para mostrar o seguinte: nós temos mais carro que moto, né? Nós temos mais pedestre que motociclista, e ainda assim morre muito mais motociclista, né? Por que está acontecendo no nosso país? Está acontecendo no nosso país uma proliferação
de motocicletas, e não porque eu não gosto de motocicleta, pelo contrário, eu acho muito interessante, mas o número de acidentes com motos e o número de vítimas com acidente de moto está aumentando exponencialmente. E mais interessante que isso é o seguinte, o Ministério da Saúde está lançando isso agora, estudos coletados recentemente, mas em Ipatinga nós vimos isso há muito tempo, né? Nos estudos nossos já de 3, 4, 5 anos atrás, que a gente já vem chamando a atenção para esse fato, a mortalidade no trânsito de Ipatinga era superior a várias grandes cidades. Nós fizemos um estudo em 2008 para 2009, comparando as mortes em Ipatinga com São Paulo, e morre-se mais em Ipatinga que em São Paulo, proporcionalmente. Né? E olha que São Paulo tem uma frota de carros e motos muito maior que a nossa. Né? Por quê? Por que essas características? Claro que pelas características do próprio corredor de trânsito aqui, existem trânsitos de baixa e de alta velocidade, São Paulo quase não se consegue correr mais de motocicletas e carros, etc. Mas porque, por ser uma cidade industrial, pessoas trabalharam nas cidades, a locomoção por moto ficou mais fácil, mais rápida, mais barata, então está aumentando muito o número de acidentes. E o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, lançou nessa mesma época um trabalho calculando quanto custa cada tipo de acidente. Se você cair de bicicleta, quanto custa para o Estado, você cair de moto, de bater de carro ou cair de um avião, por exemplo. Então ele calculou mais ou menos até o óbito, quanto que custa para o Estado. Desde o papel que eu gasto lá para fazer a ocorrência, até a gasolina que a polícia gasta, até a ambulância do bombeiro, até a conta hospitalar. Então varia desde R$ 1.300 para uma pessoa que é atendida por uma colisão de bicicleta, que tem só escoriações e é liberada no local, R$ 1.300, até uma pessoa que está desempregada e que morre num acidente de trânsito, que o Estado gasta R$150 mil com ela. 150 mil uma única pessoa. Uma única pessoa que morre e está desempregada. Quer dizer, o Estado gasta com funerária, com isso, com aquilo, com família, com ambulância, com perícia, com tudo isso. Então, quer dizer, se você pega esses números que você falou aí, multiplica pelo R$27 mil, que é a pessoa que tem um acidente de moto e fica até 14 dias internada, olha quanto que nós estamos gastando. Nós pegamos esses números, multiplicando pelas vítimas de Ipatinga, a gente construía 2 hospitais por ano em Ipatinga só com as vítimas de moto. Quer dizer, nós estamos queimando dinheiro ao pé da letra. Nós estamos pegando dinheiro e, em vez de gastar em prevenção, nós estamos optando por gastar em tratamento. Nós temos que mudar, nós temos que virar essa curva. Não é fácil. Os países desenvolvidos já tentaram isso, não é fácil, mas nós temos que pegar os bons exemplos. Quais são os bons exemplos? Os bons exemplos, sem dúvida, são da Europa. A Europa, como que a Europa conseguiu fazer isso? Mesmo na Itália, que é famosa por moto. A Itália tem muito mais moto que a gente, proporcionalmente. E mais, a Itália tem algumas cidades que não obrigam o uso de capacete. E a mortalidade é menor que a nossa. Por que a mortalidade é menor que a nossa? Por quê? Primeiro, lá na Itália não existe corredor de moto. Moto só anda atrás de carro, não anda do lado. E isso aí já reduziu a mortalidade bastante. Segundo, lá existe um horário de pico que você tem que reduzir o número de motocicletas. Terceiro, além disso tudo, a fiscalização é muito mais rigorosa, né? E a habilitação é muito mais rigorosa. Então nós temos que partir para isso. Além, óbvio, de educar nossas crianças, educar os adolescentes, fazer campanha na televisão, e campanhas igual também são feitas na Europa. E não uma campanha igual aqui no Brasil, beber em direção está errado. Não, lá na Europa mostra uma vítima de trânsito, mostra as famílias das pessoas que perderam vítima e mostra o culpado. Quer dizer, você tem que ter uma campanha agressiva. Exatamente, uma campanha agressiva para impactar mesmo. Porque a pergunta inicial aí é interessante. Cada dia que passa, a gente está vendo as pessoas chegarem mais graves aos hospitais. Cada dia que passa, nós chegamos na cena e vemos pessoas mais graves, amputadas, traumatizadas, etc. Então, até quando nós vamos parar? O que vai acontecer? Quando morre um familiar? Quando morre um repórter, igual morreu no acidente de trânsito, que perfeitamente evitável? Quando morre um colega médico, igual nós tivemos uma perda? Então, quer dizer, nós vamos parar quando acontecer isso? Não, a gente tem que parar quando acontece com o outro e não acontece com a gente. Né? Nós temos que partir para o lado da prevenção, não tem jeito. Né? Tá, o senhor citou vários números aí, eu não sei se o senhor pode revelar esse número, se tem, sobretudo, lembranças dele, mas desses atendimentos, por exemplo, que o SAMU faz, já representaria quanto por cento os acidentes com moto, representariam quanto por cento dos atendimentos? Olha, os acidentes de moto já chegaram a ser em torno de 20% a 25% no início, e está chegando em torno aí de 40% a 45% dos acidentes, dos atendimentos por trauma. Né? Quer dizer, se a gente dividir as emergências clínicas que o SAMU atende e os traumas, quase metade, ou um pouco mais da metade hoje é de moto. Quer dizer, é um número muito expressivo. Imaginando que nós temos quase 70 mil veículos e um pouco mais de 20 mil motos. Quer dizer, nós temos 3 vezes mais veículos que moto e temos muito mais acidente de moto que de veículos. Né? E um outro detalhe, Alex, que é interessante a gente lembrar é o seguinte, e você é uma pessoa que pode falar muito bem disso, nós temos vários ciclistas na cidade. Por que não morrem tantos ciclistas?
E por que morrem tantos motociclistas? Por que acidentam tantos motociclistas? Porque o ciclista, por natureza, com raras exceções, o ciclista ele respeita muito mais o trânsito que o próprio motociclista. E olha que o ciclista não tira carteira para andar de bicicleta e não faz curso para andar de bicicleta. Mas ele respeita o trânsito. A maioria dos ciclistas, então, que andam de noite ou que gostam por esporte, andam bem equipados, sabem as leis de trânsito, usam capacete, usam luva, etc. E por que o motociclista não pode fazer isso? Né? Por que o motociclista tira carteira ontem, hoje ele já sai com um chinelo, um short e um capacete muito mal colocado? Óbvio que o primeiro acidente que ele tiver, ele vai ter uma lesão grave. Né? A moto não tem nenhum dispositivo de segurança. O carro, ele é uma célula de sobrevivência. O carro tem um para-brisa que é laminado, o cinto 3 pontos, freio ABS, airbag, tem o banco hoje que ele é retrátil, o motor cai. O que a moto tem? Em 50 anos de moto não tem nada para proteger, nada. A mesma moto da década de 50 é a mesma moto até hoje. O para-choque o para-choque é o tórax, né? E o nosso para-brisa é o nosso rosto. Só colocaram um freio a disco que não melhorou em nada, não reduziu a mortalidade. Né? Infelizmente. Era justamente essa uma das perguntas que eu tinha para te fazer sobre os equipamentos das vítimas de acidentes com motos. Se estão usando corretamente o capacete. Essa semana mesmo vimos um acidente em que as testemunhas dizem que o capacete estava no alto da cabeça do motociclista. Interessante o seguinte, o pessoal do SAMU de São Paulo fez uma pesquisa 2 anos atrás e eles pesquisaram o seguinte, pegaram um número de 5 mil acidentes de moto e foram classificar os acidentes em grave, médio e baixa intensidade, baixa gravidade. E foram dividir o seguinte, o que fez diferença nos acidentes? Coisas simples, por exemplo, o fato de estar usando bota, uma bota, qualquer bota, quer seja bota de trabalho ou um sapato fechado, reduziu o afastamento em trabalho quase 50%. Quer dizer, se você usa um sapato fechado, ele reduziu o afastamento do trabalho. Isso para a gente faz diferença. Nós estamos em uma região de siderurgia, de comércio, em que a maioria dos motociclistas estão trabalhando, e o fato de ele andar com o sapato fechado diminui o prejuízo do empregador, da usina, do comércio, só o fato dele usar um sapato fechado. Outra coisa simples, a jaqueta e a calça jeans também diminui o número de lesão, a luva diminui lesão, e o capacete com protetor de queixo. Esse estudo mostrou uma coisa interessante. O capacete sem o protetor de queixo, a mortalidade é a mesma de quem está sem capacete. As pessoas que morreram estavam ou sem capacete ou com capacete sem o protetor de queixo. Por quê? Porque o trauma grave, a maioria dessas pessoas morre na cena por uma obstrução de via aérea. Quebra a mandíbula, obstrui a via aérea e ela para de respirar. O protetor de queixo faz diferença. Então, quer dizer, a pessoa está andando com capacete, não sabe o que está usando, ou sabe e não tem noção total da gravidade, e tem a mesma mortalidade que quem está sem capacete. Essa é uma informação técnica também pouco divulgada. Exatamente. Se a gente não fizer campanha, não tem como. Né? Nós temos que divulgar essa informação. Né? Além da campanha de conscientização, também uma intervenção prática do Estado, efetiva do Estado. Exatamente. Essa aí não tem jeito. Né? A presença do Estado também é uma coisa que não tem jeito, nós temos que intervir mesmo. Né? Tá. Nós vamos a mais um intervalo e logo na sequência nós voltamos aqui com a entrevista com o Dr. Roberto. E aí sim vamos tratar também, eu sei que a questão do trânsito poderia tomar um tempo muito maior aqui, mas eu sei que tem também muitas pessoas que nos acompanham e que querem saber alguma coisa sobre cardiologia médica. 1 minuto, nós voltamos. Farmácia é um estabelecimento diferente dos outros. Ao comprar qualquer produto, você tem a chance de experimentar, mas medicamentos não. Por isso, escolha muito bem. Na Central Farma, cumprimos rigorosamente os procedimentos, passamos por auditorias periodicamente e conquistamos o título de farmácia monitorada Sinan. Tudo isso para garantir a sua segurança. É por isso que a Central Farma é muito mais que farmácia. Atenção! Luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. Fique bem informado com o Diário do Aço. Há 33 anos, o jornal de maior circulação em toda a região.
Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. O Grupo Dijafer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijafer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Patinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijafer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu e Patinga. Estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje recebe o médico, cardiologista, presidente da Associação Médica do Vale do Aço, Norberto de Sá Neto. Agora um assunto mais específico sobre a sua especialidade, doutor Norberto. Como anda a saúde cardíaca do brasileiro? É um assunto que é outro assunto. A gente está falando em temas interessantes, né, Alex? A gente fala o seguinte, a gente só vai morrer de duas coisas, né? Nós vamos morrer, na verdade, de três hoje, né? Porque a gente vai morrer ou de doenças cardiovasculares, ou de câncer, ou de trauma, né? Que são as doenças que morrem no primeiro mundo. A maioria as doenças infecto-contagiosas, que no passado o Brasil cresceu, tratou tuberculose, tratou as doenças infecto-contagiosas, então essas doenças estão diminuindo. Então são as três doenças que sobram, né? O câncer, é claro que existem muitas... Tem várias teorias para prevenção, etc. É importante, mas o câncer, infelizmente, tem vários fatores que contribuem, ou fatores genéticos, familiares, etc. Mas as doenças cardiovasculares e o trauma que nós falamos aqui agora, a gente trabalha com prevenção, né? Tanto do trauma que nós falamos no acidente, que a prevenção também, tratamento é importante, mas a prevenção é importante, as doenças cardiovasculares, sem dúvida, são importantes. Você falou da campanha, dos dados do Ministério da Saúde sobre o acidente. Isso. Mais interessante que isso, há 2 meses atrás, o ministro da Saúde veio a público lançar uma nova pesquisa que o censo fez, que é o seguinte, que 40% da população brasileira já está obesa, né? 40% da população brasileira já está ou obesa ou acima já tem sobrepeso, pelo menos. O sobrepeso a gente calcula o peso sobre a altura ao quadrado, né? A altura ao quadrado, e que calcula o índice de massa corpórea. O normal é de 18, 19 até 25, de 25 a 30 é o sobrepeso, maior que 30 até 35 a obesidade grau 1, 35 a 40 a obesidade grau 2, maior que 40 a obesidade grau 3. Quer dizer, mais de 40% da população brasileira já tem obesidade, pelo menos um índice massa corpórea maior que 25, né? E 25% da população tem o índice maior que 30. O que está acontecendo no Brasil na doença cardiovascular? Aconteceu com os Estados Unidos na década de 70. Os Estados Unidos teve aquela explosão econômica, desenvolvimento da indústria, e o americano ganhou dinheiro. Quem ganha dinheiro, a pessoa ganha dinheiro, o que quer fazer? Quer comprar um carro, então anda menos a pé, quer alimentar melhor, alimenta-se bem, quer dar mais comida para o filho, come mais qualidade, sai menos de casa, ou às vezes quando sai com mobilidade sem utilizar o transporte público ou sem andar, e cada dia que passa vai ganhando mais peso. E aí a obesidade está virando uma epidemia no Brasil também. Se a gente pegar os Estados Unidos, 70, 80, é o Brasil nessa década agora. É exatamente, nós estamos no espelho da Europa, do década de 60, mas a Europa conseguiu reverter isso, e dos Estados Unidos, principalmente na década de 70, 80. E olha para os Estados Unidos hoje. Os Estados Unidos hoje é um país que tem uma população de obesos imensa, as doenças cardiovasculares são disparadas as maiores causas de morte nos Estados Unidos, e é o que vai acontecer no Brasil, né? Junto da obesidade vem o diabetes, vem o colesterol alto, vem a hipertensão, vem as doenças vasculares periféricas e a impotência, que é uma doença vascular periférica. Tudo associado. Tudo associado. E depois o que vem disso? Vem o infarto, vem o derrame, vem a trombose pulmonar, vem a trombose periférica, tudo isso, né? Então, assim, a doença cardiovascular é uma preocupante. O Ministério da Saúde também está preocupado, o governo não é bobo, ele sabe que ele vai gastar muito dinheiro com isso no futuro. A própria implementação desse programa de farmácia popular com medicamentos para as doenças cardiovasculares foi uma estratégia para tentar reduzir isso aí, mas a gente sabe que é uma coisa que é difícil, né? Quer dizer, é mais um problema para o brasileiro pensar e, principalmente, um problema que precisa de campanha de conscientização. Campanha de conscientização. Essa aí é muito mais pontual do que coletiva.
Como assim pontual e coletiva? Essa aí é uma educação familiar, né? São hábitos domiciliares, hábitos simples, mas hábitos domiciliares. Não precisa do governo ensinar todo mundo. É começar os pais ensinar os filhos a alimentarem, os pais alimentarem bem para dar exemplo para os filhos, né? Praticar atividade física, hábitos simples, como fim de semana, em vez de pegar o carro para ir no parque, ir andando a pé até o parque, estimular os filhos a andar de bicicleta, passear, correr, fazer esportes, alimentar verduras, legumes, frutas em casa. Nós moramos num país que, apesar de todos os problemas, a alimentação, os commodities, alimentação primária, verduras, legumes, etc., ainda são muito fartos e baratos comparados com outros tipos de alimentos. Então a gente tem que valorizar essa característica do nosso país, né? Alimentar bem, fazer esporte, evitar o uso da bebida alcoólica, de alimentos gordurosos, tudo isso faz parte da prevenção cardiovascular. Óbvio que você lá na frente detectou uma hipertensão, detectou um diabetes, um colesterol aumentado, você vai procurar um especialista, vai tratar, vai modificar hábitos de vida, mas o melhor tratamento disparado é o tratamento precoce, né? É você ensinar a criança lá embaixo, ela nova, diminuir a ingesta de refrigerante, de bolos, doces, de frituras, eu gosto de um restaurante, de um fast food, uma comida, um shopping, etc. Tudo bem, não tem problema, uma vez ou outra, no fim de semana, no passeio, todo mundo pode fazer sem problemas, né? Mas o hábito, quer dizer, o dia a dia tem que ser alimento saudável. E quando você faz isso, você está fazendo uma prevenção, você está reduzindo as doenças cardiovasculares, né? Mas aí o sujeito pensa assim, já cheguei aos 45, 50 anos e agora está muito tarde para pensar nisso. De jeito nenhum, né? Nós temos vários exemplos, né, que o condicionamento, quer dizer, a mudança de hábitos, o resultado cardiovascular é muito rápido. Também um descondicionamento também, né? Mas o condicionamento, tem um colega médico nosso, chamado Nabil Goraeb, que é um grande cardiologista, pesquisador da medicina esportiva, e ele mostra muito isso em números, né? Ele faz uma pesquisa em São Paulo, ele mostra que em 6 meses de atividade física, com mudança de hábitos alimentares, você já reduz a espessura de placa cardiovascular, quer dizer, você diminui as placas de gordura no coração, nos vasos, você já reduz mais de 20% na pontuação dos seus valores de pressão e já reduz mais de 30% no valor da sua glicemia de jejum. 6 meses de atividade física e mudança de hábitos. Quer dizer, se você está com 50 anos e resolveu mudar, dá tempo. Com 60 anos, dá tempo. 40 então, 45, tranquilo, sem problema. Não dá para aos 70 anos você resolver mudar e querer retroceder com as doenças. Mas ainda dá aos 70 anos para você reduzir o número de medicamentos, reduzir a internação, tudo isso com mudança de hábitos simples, né? Quer dizer, se for mais novo, melhor. Quanto mais precoce, melhor. Mas sem dúvida, sim, a todo momento a receita ela é básica, nós temos que fazer atividade física, não só nossos pacientes, né? Nós temos que fazer atividade física, eu gosto, eu pratico, nós temos que estimular e nós temos que dar o exemplo para os pacientes também, né? O médico tem que dar esse exemplo, nós temos que fazer atividade física, esportiva, nós temos que alimentar bem, né? Se você gosta de um churrasquinho, gosta de sair uma vez ou outra, tomar uma cervejinha, ou não tem problema, isso, quando feito com moderação, não tem problema, mas o nosso dia a dia tem que ser com alimentação saudável, nós temos que ensinar isso para os nossos filhos se a gente quer viver bem, né? As doenças cardíacas são silenciosas, ou seja, quais são aqueles sinais que o coração emite para o dono dele? Só, eu não estou bem, vai devagar aí com a cerveja, com o churrasco. A maioria esmagadora delas, elas são silenciosas até o momento que elas começam a causar uma frase que a gente chama de lesão de órgão-alvo. O que é lesão de órgão-alvo? É quando aquela doença cardiovascular já deu alguma alteração naquele órgão que ele já não consegue mais compensar, tentar reverter aqueles sintomas. Então, por exemplo, a hipertensão. Você pode passar anos hipertenso sem sintoma, mas quando o seu coração hipertrofia, cresce de tamanho, você começa a ter cansaço, uma dor de cabeça, pequenos esforços que você achava normal. Antes eu subia o morro da minha casa, mas agora eu chego cansado. Eu conseguia ir para o trabalho tranquilo, pedalando ou andando, ou eu fazia uma caminhada, agora eu faço isso e já canso com mais facilidade, e o meu colega que caminha comigo, ou uma pessoa da mesma idade, não está cansando ainda, né? Então, a hipertensão dá esses sinais. A doença anginosa, quer dizer, o entupimento, vai dando dor no peito, às vezes um aperto no peito, ou um cansaço. Lembrar que os diabéticos muitas vezes não têm sintomas, ou os sintomas são muito inexpressivos, então às vezes ele tem sintomas muito inespecíficos, náusea, um cansaço, uma falta de ar, uma adinamia, como se ele tivesse uma estafa física, né? Então,
os sintomas muitas vezes são muito inespecíficos, a pessoa confunde e quando vai diagnosticar é tarde já, né? Por isso que tem que identificar precocemente. E outra coisa, você tem que olhar para trás, né? Você pergunta seu pai, sua mãe, seu tio, qual que é a história de doença cardiovascular na minha família? A minha família, a história é X. Opa, então eu vou começar precoce. Ah, a nossa família não tem doença cardiovascular, é muito raro. Então você já pode procurar com mais tranquilidade, já dá tempo de você reverter. Mas quanto mais precoce, sempre melhor. Né? Ok, então tem uma relação também com a questão da hereditariedade. Com certeza, é super importante lembrar da hereditariedade. Né? Que tipo de exame, em geral, se identificam problemas cardíacos, doutor Norberto? Olha, os exames são os mais simples possível. A primeira coisa é a presença ir na presença do médico. O médico vai medir seu peso, sua altura, calcular seu índice de massa corpórea, medir a circunferência abdominal, que no homem tem que ser até 102 centímetros e na mulher até 88 centímetros, que é super importante, tem relação direta com doença cardiovascular e com diabetes, né? Calcular seu índice de massa corpórea com sua circunferência abdominal, fazer a medida da sua pressão, você sentado, deitado, de pé. Com esses dados simples, ele consegue saber se você é um paciente baixo, médio ou alto risco, se você tem um risco de ter diabetes, se você está com a pressão descontrolada. Ele vai fazer uma ausculta no seu coração, ver se você já está tendo alguma arritmia cardíaca. E com esses sintomas, ou com esses sinais, com a sua história clínica, ele vai falar, opa, ô seu José, eu preciso de um eletrocardiograma. O seu João, eu quero um exame de colesterol, de glicose, porque ele tem um risco de diabetes. O seu Antônio precisa de todos esses exames mais um raio-x, que eu acho que ele pode estar com o coração um pouco aumentado, né? A dona Maria aqui, eu já tenho que medir um exame da tireoide, porque então o médico vai fazer essa estratificação de risco que a gente chama, que ele vai avaliar cada caso e definir. Existem alguns exames básicos, colesterol, o exame para diabetes, para detecção da tireoide, o PSA no homem, os exames preventivos na mulher, que são exames gerais, mas existem alguns exames mais específicos que vai depender muito da conversa, né, dessa pesquisa clínica do médico com o paciente. Né? A rede pública já dá conta de atender a população com esse tipo de exame? Todos esses exames estão disponíveis na rede pública. Óbvio que eu não vou falar que o paciente vai ter uma velocidade muito rápida, mas também muitas vezes no convênio ele não vai ter uma velocidade muito rápida assim para fazer. Mas na rede pública, todos os exames básicos são totalmente acessíveis, né? O eletrocardiograma, o raio-x de tórax e os exames laboratoriais simples. Com esses exames e o médico conversando direitinho, fazendo essas medidas com o paciente, dá para estratificar tranquilamente quem tem doença, quem não tem e quem a gente tem que tratar com mais agressividade. Né? Doutor Alberto, para quem chegou na situação extrema em que é exigida uma intervenção cirúrgica, como a medicina hoje trata os casos que precisa mesmo, por exemplo, de cirurgias, vamos dizer, transplantes até? Isso. A medicina principalmente a cardiologia, teve uma evolução muito grande nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos. Né? A era da hemodinâmica, que é a era da hemodinâmica? Era dos exames dos pacientes que são tratados sem ter que abrir o tórax, né? Porque antigamente, ou ainda se faz muita cirurgia cardíaca, né? Mas hoje o tratamento endovascular, o tratamento por intervenção, sem ter que abrir o peito, fazer uma ponte safena ou abrir o pescoço para tratar uma placa de gordura na carótida, hoje diminuiu bastante. A maioria dos procedimentos são feitos hoje via cateterismo, o paciente é internado com 24, 48 horas, 72 horas no máximo, ele já está em casa e pelo SUS, né? Inclusive, ele tem todo acesso ao SUS, pelo paciente do SUS ou o paciente convênio, pela mesma maneira. Então, evoluiu-se muito. Hoje você consegue desobstruir um vaso, colocar um stent, que é uma prótese dentro do vaso. Esse stent libera o medicamento que evita que o vaso contraia novamente ou que forme uma nova placa de gordura, com procedimentos minimamente invasivos. Mas a medicina evoluiu, melhorou, mas nós não queremos chegar nisso, né? Ainda assim, a melhor maneira é a prevenção. Mas uma vez o médico detectou, quer dizer, aquele paciente já está diabético, já tem uma placa de gordura, tem uma obstrução, está tendo uma dor no peito, tem que ser um tratamento mais invasivo, existem técnicas hoje minimamente invasivas, em que se trata até arritmias cardíacas, que antigamente necessitava de marca-passo, hoje pode ser feito um procedimento que faz uma ablação, como se fosse um cortezinho dos circuitos que geram essas arritmias, e o paciente volta à vida normal em pouco tempo. Né? Doutor Alberto, nós percebemos que em todas as profissões, todas as áreas de atuação e do conhecimento humano, a eletrônica avançou muito e permitiu verdadeiras mudanças. Houve queda de paradigmas em relação a muitos tratamentos e procedimentos profissionais. E na medicina, como é que a eletrônica tem ajudado? Tem avançado como nas outras áreas também? Demais. Eu acho que, assim, eu sou suspeito a falar, mas eu acho que na medicina, a informática, a eletrônica, em geral, ela trouxe para o médico uma coisa que é um fundamental, né? Porque a gente sempre, o trabalho médico é importante, o exame clínico, a conversa com o paciente são muito importantes, mas sempre aquela definição
aquele tratamento definitivo, que a gente falava em curar o paciente, era muito difícil na medicina, né? Você falava em tratar e melhorar, mas em curar era muito raro. A informática, o desenvolvimento tecnológico trouxe a cura para a medicina em várias doenças, né? Estou falando aqui da arritmia cardíaca. Existem arritmias hoje que o paciente entra no hospital com o coração batendo a 250 batimentos por minuto e que já tratou diversas vezes com medicamento e sai do hospital sem tomar nenhum remédio curado. Curado, totalmente curado. Com um procedimento invasivo, que é um mapeamento eletrônico do coração, que o médico faz através do computador ligado a um catéter, ele cura essa arritmia totalmente e o paciente sai nada. Ou até os próprios marcapassos, que são um tratamento para as arritmias cardíacas, hoje os marcapassos são verdadeiros computadores, eles são controlados por Bluetooth, eles são programados para tratar as taquiarritmias, então ele choca, ele funciona igual um desfibrilador, ele entra com o marcapasso, quando o coração volta ao normal, ele desliga sozinho, ele informa o médico via Bluetooth que o paciente está ruim, ele informa o médico quando a bateria do marcapasso do paciente está acabando, quer dizer, a tecnologia trouxe muitas vantagens para a medicina, reduzindo a mortalidade de vários pacientes, então assim, não tem como mais a gente viver sem isso, né? Ou seja, tem até monitoramento à distância. Monitoramento à distância, né? No SAMU a gente faz isso hoje, né? A gente tem um eletrocardiograma no SAMU, que ele é ligado a um computadorzinho, a um telefone, um BlackBerry, a gente faz um eletrocardiograma na ambulância no local. Esse eletrocardiograma é lançado, ele é enviado via telefone BlackBerry para o Hospital do Coração em São Paulo, o Instituto do Coração. Em questão de 3 a 4 minutos, os colegas do Instituto do Coração já mandam uma mensagem para o celular do médico do SAMU aqui, já com o laudo do eletrocardiograma e a conduta a ser feita. Então já sabe se é um infarto, se é uma angina, se tem que ir para o hospital X ou hospital Y, ou se o paciente pode ser liberado no local, né? Isso a gente já faz isso aqui há muito tempo e funciona tranquilamente, né? Doutor Lamberto, o senhor é coordenador médico do SAMU, não é o coordenador administrativo, mas mesmo assim eu vou fazer a pergunta que é do campo administrativo. Havia uma expectativa, um sonho a construção de um SAMU regional? Onde parou esse projeto? Olha, eu acho que o SAMU regional, esse projeto nem está parado. Eu acho que, na verdade, o que aconteceu? O Estado de Minas, o governo estadual, ele resolveu ele resolveu assumir essa responsabilidade de regionalizar os SAMUs. Então, como ele resolveu assumir, ele criou como fosse um projeto, assim, 2010 vai ser tal região, 2011 tal, 2012, 2013, 2014. Então ele foi criando, 2010 ele montou a Macro Norte, que é Montes Claros e região, 2011 ele montou a Macro Sul lá, então ele pegou o sul de Minas, 2012 ele está montando a região de Barbacena, São João del Rei, toda aquela região, pela programação do Estado, o ano que vem é a nossa região, pela programação do Estado, né? 2014 ele vai terminar toda a criação dos macro-SAMUs regionais. Então parece que a coisa está um pouco mais agora, já está bem planejada, bem organizada. E então assim, eu acho que vai acontecer, não vai acontecer da maneira que a gente queria, rápido, mas vai acontecer um pouco mais lento, mas talvez até mais organizado. Porque o Estado assumiu, o Estado está regionalizando. E mais importante, Alex, do que montar o SAMU, que eu acho, é o Estado montar um SAMU, mas montar também o tratamento. Porque uma coisa era a gente montar o SAMU e pegar um doente numa cidade pequena e não ter para onde levar. O que o Estado está fazendo nessas macro-regiões? Ele monta o SAMU, mas ele monta um hospital de pediatria, um hospital de obstetrícia, um hospital para o trauma e um hospital clínico. Então ele consegue montar a macro-região de urgência. Então ele consegue definir para onde vai cada paciente, né? Que eu acho que vai acontecer aqui no Vale do Aço. Só que todos os hospitais já estiverem estruturados, vai vir um SAMU regional que vai fazer essa hierarquização que a gente chama, que é pegar o doente do trauma, levar para o hospital do trauma, o doente pediátrico para o hospital que tem um pediatra, o do infarto para o hospital que tiver um cardiologista, né? Então acho que isso vai acontecer no momento certo, né? Hoje, o SAMU de Ipatinga atinge quais municípios ou quantos municípios? Ele atinge Ipatinga, basicamente em todos os tipos de atendimento e pega toda a macro-região para o trauma, né? Então, quer dizer, se você tiver um acidente de trânsito, principalmente nas rodovias, em toda a região aqui do Vale do Aço, os 18, 19 municípios que passam ao lado da rodovia aí 381, a gente atende todos eles. Mas dentro do município mesmo, basicamente atende dentro do município de Ipatinga. O SAMU regional continuaria com a central em Ipatinga ou teria centrais regionalizadas? Continuaria com a central em Ipatinga, né? Tá. Porque o termo central de regulação é uma maneira de você organizar o sistema, né? A gente chama isso de observatório privilegiado. O que é isso? É você ter um local onde o médico que está lá dentro da central, ele está sabendo qual hospital que está lotado, qual que tem vaga no CTI, onde tem um ortopedista, onde tem um pediatra, onde está faltando um médico e onde que está vazio. Então, ele sabendo isso tudo, ele recebeu por rádio uma informação, olha,
Tem um paciente com uma fratura de perna que a ambulância atendeu lá no Ipabim agora. Onde tem um ortopedista? Ah, lá no Vital Brasil, que tem um ortopedista de plantão que está lá agora e lá está tranquilo, então vai para lá. Ah, mas lá é muito longe. Não é o longe que é o importante. O importante é o doente certo no hospital certo. Não adianta você levar ele para o hospital mais próximo, que não tem ortopedista nem um raio-x. Você tem que levar o doente certo para o hospital certo. Né? E isso o SAMU consegue fazer com tranquilidade. Né? Bacana. Mas, então, fora de Ipatinga, o atendimento é só em rodovias? É só em rodovias. Né? Quem está fazendo o atendimento dentro das cidades, fora de Ipatinga, é o Corpo de Bombeiros. Né? Tá. O SAMU regional, então, ele ampliaria ele vai pegar isso todas as cidades, exatamente. Atenderia as outras urgências médicas nos municípios do todos entorno os de Ipatinga. Que a gente calcula em torno de 33 municípios, que faz parte da Macro Leste. Né? Vamos aguardar com expectativa e tomara que já chegue já com um hospital reaberto em Coronel Fabriciano. Se Deus quiser, a esperança de todos nós. Né? Inclusive a própria Associação Médica, nós estamos de olho nessa história do hospital. É claro que parece que agora as coisas estão acontecendo, mas como uma entidade representativa da classe médica, nós estamos vigiando também para isso que aconteça, porque também faz parte nossa cobrar das autoridades que o hospital funcione. Né? Ok. Principalmente para tirar a sobrecarga nos outros hospitais Exatamente. E automaticamente Todos dos demais profissionais. Com certeza. Doutor Norberto, muitíssimo obrigado por sua presença aqui na TV Cultura. Eu acredito que tenha muitos outros assuntos para nós tratarmos aqui, mas eu espero que o senhor retorne aqui à TV Cultura. Alex, eu estou disponível, você sabe que só chamar que eu volto com o maior prazer. Muito obrigado, então, ao médico cardiologista Norberto de Sá pela entrevista ao Cultura Entrevista, que volta na próxima semana. Muito obrigado pela sua participação, por nos acompanhar. E eu lembro que o contato com o programa é o entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. Deixe lá o seu recado, a sua sugestão. E obrigado para você que já participou, já enviou a sua sugestão. Beleza?